tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser pelo Zoom, que a pessoa está fora, é uma brasileira, mas mora ali na Espanha. Eu sou Edu Ribeiro, como vocês já sabem, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa. Vamos falar hoje com a Jana, uma pessoa de João Pessoa, né? Uma brasileira lá de João Pessoa, que está aqui na Espanha já há um tempo. Vai contar um pouquinho da trajetória dela aqui para nós, explicar também o que ela faz na psicanálise, né, Jana? E vai Isso. explicar para vocês, vai deixar o arroba dela, caso vocês se interessem em bater um papo com ela. É uma pessoa renomada aí nessa área de psicanálise. Vai deixar o arroba, vocês procurem ela e batam um papo depois. Mas primeiro, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, por que veio para a Espanha, onde está na Espanha, é, e se as consultas que ela pode dar são presenciais para quem está na Espanha ou somente online, ela vai explicar tudo isso aí no nosso bate-papo. Jana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer falar com você. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer meu estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho da minha experiência, Sim, porque eu creio que a ótimo. gente somos seres que temos sempre que aportar algo. Sim, é verdade. Então, eu sou uma menina Aham, improvável. aham. Eu sempre falo, sou filha do rei. Sim, Todas essas amém. outras coisas que vieram depois, a psicanálise, a neurociência, a programação neurolinguística vieram depois, Sim, primeiro filha do rei. sim, Mas eu não nasci num lar cristão, eu nasci num sim. lar assim que é desvirtuoso, né? Ah, Seria, agora no livro que a gente está escrevendo, com 18 mulheres, eu vou escrever um pedacinho, mas tipo, seria um acidente, né? Uma sim. gravidez com 15 anos e a minha Aham, mãe ficou grávida, o meu pai diz para retirar, então assim já começa a situação, a sim, minha vinda, né? sim. E nisso tudo cresci num lar que não era cristão, com Aham, 20, vou adiantar assim, porque tem muitas coisas, né? E aí com 25 anos, aí eu conheci meu pai, depois com 15 anos, com 25 anos eu comecei a trabalhar com eventos diversos no certo. Brasil. Lá em A João promotora, Pessoa. lá em João Pessoa, promotora de eventos, estava nos lançamentos, fazia essa recepção e gostava muito dessa coisa da nutrição. Sempre Sim, gostei de cuidar do corpo. E sim. academia, tudo já era meu estilo. Dentro desse ambiente, Hum, fazia publicidade dentro da minha cidade, comercial de uhum, TV, coisinhas assim, sim. desfile. Não, eu não tinha, nunca tive altura, mas eu fazia a Aham, passarela, tal. Não era nada, era dentro da cidade, mas que fazia legal. fotografia e tal. E Hum, dentro dessa área, eu conheci um pessoal, a gente sempre conhece, cada evento a gente conhece pessoas diferentes, conheci um pessoal de sim. uma rádio, Uhum, Paraíba Jovem, creio que era isso. aham. E eles me conheceram tal, era da época do Message. Ah, faz tempinho já. Amigo, faz tempo, É, 2007, 2007. faz um tempinho. É, Imagina, aí do Message. é, Aí ele falou assim: Olha, Jana, eu tenho um amigo meu, tá querendo uma pessoa para trabalhar lá com ele, é. que trabalha com show, tal, 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 Hum. Portugal. Aqui em Portugal. Em Portugal, eu digo, Ah, amigo, eu não sei esse negócio estranho, porque esse negócio tinha muito essa coisa de tráfico de mulheres, né? A gente sim, tinha sim, muito sim. medo disso. Sim, sim. Quem é esse homem, né? Aí, Aham, bom, então essa pessoa falou assim: Não, Jana, ele é conhecido, tá fazendo um show do Calcinha Preta. Eu digo, uhum, eu nem era convertida ainda, tá? aham, Nesse tempo, não era ah, convertida. E aí, pronto. E conversa vai, eu falei com ele, eu digo, ai, não, a proposta que ele me deu era muito para ganhar muito pouco na minha cabeça, né? sim. Disse, não vou sair da minha cidade, do meu país, para ir, não, não, muito obrigada. Aham, Só que ele foi um tempo, passado um tempo, ele ah, realmente fez o show ah, da calcinha lá, que não é meu estilo musical, mas bom, né? aham, E ele fez, aí eu vi no Faustão, realmente era real. Eu disse, que legal. E aí eu fui lá felicitar ele. hum, Olha, parabéns pelo show, tal. E aí ele falou uhum, assim: Nossa, homem, né, Edu? uhum, sim. Olha, eu tô indo pra tua cidade, João Pessoa. Nossa, que casualidade. Tô indo pra tua cidade. Tu me apresenta? Eu disse, não.
Eu Vamos. apresento. Aí É. foi que ele veio. Olha, aí concluindo, Edu, a gente namorou um ano à distância. Ah, E nesse ano, e aí a gente foi para Portugal, eu casei em ah, Portugal. ah. E aí começou a Ele é coisa toda. Portuga? Ele é português? É, Ele é ele não é português? português, ele é Ah, não. brasileiro, É é gaúcho. brasileiro. Ah, É. tá. E aí Ah. tudo, aí começou o processo, porque aí sim que eu era recém-convertida, né? Uhum, Aí, uhum. aí começa os processos, né? Sim, Recém-convertida, busquei uma igreja lá em Portugal para congregar, não ficar fora, né? sim. E aí foi em 2008, um ano que Uhum, muito estrangeiro voltou. Por quê? uhum. Porque foi uma crise econômica, né? E um dos eventos que ele Sim. fez lá não foi legal. Ah, E aí ele pensou, aí eu pensei assim, ó, por que que você não vai naquele lugar lá, Bilbao, qual o nome da cidade? sim, sim, Bilbao lá na Espanha que você fez um sim, show lá, vendeu para eles e foi sim. legal. Por que que a gente podia tentar lá de novo, ver se eles querem comprar esse novo projeto? Pronto, aí nisso a gente veio para cá. 8 meses depois de casado, a gente veio para Já foi para a Bilbao. Espanha. Tá. É, aí foi Tá. em Espanha. Ah, Aí foi a situação que, como que essas coisas de emoções aparecem toda? aham. Porque foi um momento que veio uma dependência total do outro. Sim, Por isso que eu descobri dessa coisa da dependência emocional. Por quê? sim, Porque eu não falava o idioma, ele falava rasgando, sim. falava, se Ah, entendia. Eu só aham. ficava assim, ó, o que esse povo tá falando, gente? Imagina. Entendi uma palavra ou outra, entendia do contrário, mas eu fui, esse meu jeitão brincalhão, mas eu sofria, Sim. porque eu não entendia, né? Que Imagina, estava, que estava, imagina. que Aham. estava falando, meu Deus, eu queria me comunicar e Sim, ficar só rindo, né? sim, Melhor sim. É, só assim, ó. É. só rindo e só rindo, mas ele sempre, eu acompanhando. Tudo sempre foi sobre ele, esses Aham, anos todos, não é? Sempre aham. foi sobre ele, eu acompanhava, eu ajudava, os eventos eram Sim, dele, eu acompanhava, ajudava, estava ali na frente de tudo, mas não tinha esse negócio do evento, porque eu também vinha dos eventos. sim, sim. Então Ah, é eu também verdade, é tinha verdade. essa desenvoltura também de ajudar, Sim, coordenar, né? De sim, fazer, de organizar, sim. pronto. Mas não era a minha era a minha vocação, mas eu acho que Deus queria outra coisa de mim, né? Era algo, mas não era o meu. Que Deus me deu muitas habilidades nesse processo, mas Sim. não era para ficar nessa. Era tipo, Ah, sabe quando você vai correndo códigos e ferramentas? Foi assim que aham, Deus me fez. sim. E aí nesse processo, Ah, chegamos no ano de 2000. A gente perambulou muitos lados da Espanha, né? Fomos para aham. Benidorm, Santander, e tal. Quando chegou no ano de 2012, eu meio que cansei Câmera. dessa vida de peregrino. Ah, Eu falei assim, eu quero agora que raízes aqui, aham. esse lugar, né? 2012. 2012. Ah, Aí chegamos em Vitória Gasteiz, aqui ah. onde eu tô. Vitória, E Gasteiz, que é do gastei. lado de Bilbao, é pertinho Do da lado. França. É, sim, é lá em cima já, né? Aham. É o norte, É o é norte, é. frio. É frio. Eu falei assim, eu quero ficar assim, não quero mais viajar. Eu cansei, né? Eu queria, né, Aham, parar. E aí, sim. numa dessas, um dia eu fui na igreja e tava orando, e a Hum. pastora orou na minha barriga. Eu digo, essa mulher orando na minha barriga. Assim, filhos espirituais. Eu digo, mas eu não quero ser pastora. Aham, Deixa eu quieta, sim. tranquila. E Aham, aí, mas eu sempre fui dessa coisa de orar, buscar a Deus. E numa dessas madrugadas, numa dessas não, nessa madrugada, 3 da hum. manhã, Aham. comecei a orar e Deus veio. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Amém. Nossa, mas aí, olha, veio Ah, um chororô, uma aham, tremedeira, ai, tudo do fogo. aham. E aí, meu marido falou assim: Nossa, quem tá chorando aí, menino? Essa hora, 3 da manhã, eu disse: Não, Deus falou comigo. Mas Ah, Deus, 3 da manhã, Deus tá dormindo. Ele nunca foi cristão. Ele nunca foi cristão. Sabe? Ele sempre foi de fazer brincadeira, de acompanhar, aham. mas ele nunca foi cristão. Eu disse: Hum. Não, mas eu tenho certeza. Eu tenho É, certeza. Aí eu fui e no outro dia fiz exame. Olha, a situação nem era das boas. ah,
de fazer um exame. E eu acho que nessa época eu não tinha nem a documentação, porque não era que você era de fora, você não podia ter acesso à Seguridade Sim, Social. Mas eu sei que grávida sim que podia. sim. E aí, pronto. Pegamos descobri que estava grávida realmente, Aham. tudo certo. E aí eu fiquei em volta nessa gravidez, nesse processo. E foi muito lindo. Uhum. Só que a gravidez, ela, na psicoembriologia, quando a gente estuda, Aham. despertam sentimentos que estão guardados ali no seu subconsciente. Sim, sim, sim. Então, muita coisa veio à tona, muitos conteúdos, muita angústia. Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo, ai, que responsabilidade. Será que eu estou preparada? Menino Sim, aqui, meu Deus. sim. E aí eu trouxe minha tia para me ajudar, tudo me ajudou por um tempo. Pronto. Aí, vamos lá, vamos adiantando, porque senão a gente se perde. O meu filho completa 3 anos. Ah, Eu não vou contar esta dor aqui, porque senão vai ficar sem graça no livro. ah. Mas é para ler o livro, para entender. Aí veio a maior dor assim da minha vida. E quando dói, a gente sai da zona de conforto. Todas É, as pessoas normalmente buscam o autoconhecimento, a é, espiritualidade. Eu já era espiritual, sim, mas eu busco algo diferente quando dói, porque quem sim. dói tem sede de É. mudança. Uma das perguntas que eu faço no final, não vou fazer para você então, mas Passa, uma das passa tudo aí. perguntas é: qual foi sua maior dor que não foi física? Essa Ah, sim. aí não, mas termina, É, vai, vamos lá. essa ferida, né? É, Olha, a minha dor maior física, eu vou falar a causa, não vou falar a causa, mas eu vou falar o que passou. Veio todo esse sentimento de incapacidade, sim, de que eu não sou suficiente. aham, Quem sou eu? Por que que Deus faz isso comigo? sim, Como é que se eu sou tão espiritual, como é que Deus pode me permitir viver aham, isso? Deus sim, não está comigo. aham, Veio essas sensações todas, e aí sim eu mergulhei no autoconhecimento. sim, Não só com Deus, fiquei um pouco sem entender, mas hum, aí eu entendo que a psicanálise Freud explica que os hum, conteúdos do inconsciente, eles vêm, você vai encontrar personagens para você se sentir da mesma maneira que você se sentiu na infância. Eu não me sim, senti lá que eu falei para você abandonada sim, e sim, rejeitada. sim, Então esses conteúdos eles vêm novamente para é como se você tivesse uma nova oportunidade de se curar, mas você vai ficar buscando enquanto você não se der conta. sim, Você- exatamente, então veio exatamente, esse conteúdo aí, aham, e aí eu comecei a estudar muitas coisas. sim, E veio uma questão de culpa, mas como é aham, que eu posso pensar e vai criar? Que negócio é esse? sim, Aí era um tal de lei da atração, mas eu não acreditava naquilo. Então eu sentia muita culpa, mas uhum, aí Deus me deu uma palavra no meu coração que eu nunca mais vou guardar. Que assim como o homem pensa no seu coração, ele é. uhum, Então, na minha cabeça, eu não tinha capacidade, eu era só a sombra do outro, sim, né? Eu basicamente eu hum, estava ali totalmente, né? Então, uhum, esses eram meus pensamentos, né? sim, sim, Então, sim, claro, tudo aquilo veio para mim só para concretizar aquele meu pensamento. sim, Então eu comecei a estudar uhum, metafísica, porque Deus é metafísico, é sim, energia, energia, né? exato, É, né? Então se aham, eu pego essa xícara aqui, ó, nós somos puros. É isso que eu quero antes de falar disso, ó. Nós somos um corpo físico, que eu não tenho a estátuazinha para mostrar só um, mas é um corpo físico, aham, não é? Que mora uma alma, que é o centro das emoções, que é a mente, e tudo. sim, E o espírito, nós somos esses três. sim, Né? Eu exato, só estava querendo resolver tudo no espiritual. Glória a Deus, e Karamachuri, línguas, tudo certo. Só que eu aham, tinha que resolver minhas emoções, o campo da mente, né? Eu já conhecia um pouco do corpo que tinha que sim, cuidar, tudo. sim, Mas eu tinha que resolver essas emoções que estavam lá desde a infância. aham, E então eu comecei a mergulhar nisso com muita culpa, porque eu digo, Deus não. Eu sempre já, o que Deus quiser. aham, Não, se Deus quiser. Só que ele quer, ele já te deu, é como se ele te deu uma herança e você não foi lá buscar no cartório. sim, 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 Então eu comecei a entender isso através da programação neurolinguística, sim, que é? Que é o poder dessas palavras. A palavra de Deus não diz que o poder e a vida está nas palavras.
Sim, não exato. é? Então, só a ciência dando um nome bonito para os modos operantes de Deus, É verdade. não é? É verdade. É Eu verdade. descobri isso, que a É ciência verdade. explica Deus. Mas Sim, as pessoas falam assim, não tem nada que ver. sim. Não. Se tem você começar a estudar bem a ciência, chega no momento que existe um vácuo quântico. O que que é isso? É Uhum. Deus, é pura energia, sei lá, não sei o que lá, Sim. consciência que eles falam tudo. Só Sim. que não é isso. É Deus em ação. É Deus, é como se Deus fosse a fonte de tudo. Sim, é Só que as verdade. pessoas, É só que as verdade. pessoas, não é, Edu? Sim, sim. As É pessoas querem verdade. tirar Deus do processo. Sim, é verdade. Eu estava falando nisso ontem numa entrevista também. As pessoas querem tirar Deus do processo, né? E as pessoas hoje eu acho que estão muito sem Deus, né, Jana? O Então, amor se esfriaria, não é no final isso dos é tempos? exatamente. E hoje eu vejo as pessoas sem Deus no coração, sabe? Essa, no meu entendimento, né? Como estudioso que sou da palavra também, eu vejo que essa pandemia veio para arrebentar mesmo com isso, né? Exatamente. As pessoas se ligaram muito mais em redes sociais do que em Deus. Você pergunta para a Exatamente. pessoa o que é Deus, ele não sabe, mas você perguntou qualquer rede social aí, ele, oh, essa é Má minha língua. vida, essa é minha vida, você entendeu? Uma coisa de louco, você fala, meu, o cara tá louco, né? Você entendeu? Então, o que eu vejo é que essa pandemia veio para dar esse bug na cabeça das pessoas, não é? E muitas e muitas vezes, você se questiona se foi uma pandemia. Eu, né, me questiono com alguns estudiosos que eu conheço, se foi uma Uhum. pandemia mesmo ou se foi algo fabricado pelo homem para exatamente causar esse bug aí para todo mundo Exatamente. esquecer os problemas que está tendo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portugal, você deve ter chegado antes de mim, lógico. Eu estou aqui só vai fazer 12. Então, Ah, então 17. então, aí, quando nós chegamos aqui em Portugal, era mil maravilhas morar aqui. Era tudo. Agora, Sim, você o vai no César mercado, fala. olha, sem Sim. brincadeira, você vai no mercado hoje, tá um preço, amanhã tá outro, tá igual no Brasil. Você Uhum. entendeu? E o pessoal daqui não assume isso e fala: não, 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 aqui não tem inflação. Como não? É diferente. Quando eu cheguei aqui, o litro da gasolina era 68 cêntimos. Hoje está 1,72. Como Olha é que que não diferença. aumentou? Você entendeu? Então, quer dizer, Sim. absurdo o que acontece com as pessoas que põem um cabresto, se põe uma viseira, né? Põe a viseira, não olha, não É tem a visão de situação. programação, Edu, que É a elas receberam e programação, não é quer mudar. exatamente. Não muda, não muda. É o PNL que entrou daquele jeito, assim, ó, É. e a pessoa fica cega, né? Isso. A síndrome da Gabriela, Sim, Edu, eu nasci assim, você sempre assim, e é fica verdade, nisso. é verdade. E você está certíssima, certíssima. Eu Não entrevistei adianta. outra menina aqui também que é psicanalista. Não sei se você conhece a Fernanda aqui. Sim. A Gente, Fernanda é do Instituto também fazendo a é, diferença, que é é, ciência e fé. ela é muito, muito gente boa. E Sim. ela também deu a volta por cima, não é? Sim. Você conhece a Juliana Meira, a psicóloga? É, Juliana Meira, não. Ela é daqui também, a história dela. Vou falar para você, Jana, aqui na minha frente senta as pessoas. Antes da gente começar a gravação, Sim, batemos um sim. papo. Ai, que legal. Enfim. Cada história que eu falo, "Meu, como pode?" Aí você vê uma pessoa que tem tudo, que sempre teve tudo, reclamando da vida, falando, como? É, Você tem é, coragem de fazer uma situação dessa? Reclamar de Deus, uma blasfêmia dessa. Como você tem coragem disso? Não é? verdade. Absurdo. Tá Você fala, perdido, não é, Edu? Tá, exatamente, exatamente. tá desencontrado. Tem um menino que chegou aqui há 3 anos, com uma mão na frente e outra atrás, que veio de lá para cá porque estava pensando em se matar porque achava que não era ninguém. É aquilo que você acabou de Nossa. falar agora. Falar o que você falar do seu É, coração é o que você é. acreditou? É o É que isso. você acreditou. Hoje ele tem próprio 2 restaurantes, e já está com mais 2 franquias e já está abrindo a terceira. Olha que tremendo. Em Ele 3 anos. acreditou, né? 3 anos. 3 anos. Ele chegou, foi trabalhar num restaurante e falou para o dono: Ó, seu fulano, tá até um corte, está até no Instagram lá. Ô, seu fulano, eu vou trabalhar para o senhor um ano.
e depois eu vou abrir minha casa. E foi e conseguiu, e hoje ele é um patrocinador nosso. Que Cara, tremendo. sensacional, Você deu vê que uma ele fez um virada. decreto? Ele fez um Sim, decreto, sim, sim, ele sim. decidiu, ele fez uma decisão, né? Sim, E sim, sim. foi. Exatamente, exatamente. É o que eu faço. Eu sempre faço, igual você falou, o que você colocar, externar, é o que vai ser. Não É é isso. eu faço, mas não é porque eu sou melhor que você ou que alguém, não. Eu Não, sempre você tem essa falo, consciência, né? eu sou melhor. No que eu faço, eu sou melhor. Se você Isso. está feliz ou não, aí já não é problema meu. Aí já é com o outro, né? Eu sou melhor. Se isso te Isso aí. incomoda, não posso Ah, fazer nada por você. Não é é? isso. Porque, cara, eu tenho que pensar assim, não É, é? e o Cristiano Ronaldo fala assim, você vê que ele Sim, fala? exatamente, exatamente. Parece arrogante, Só que prepotente, mas você já acredita. parece, ia falar agora, só que parece ser arrogante, mas não é. Eu estou falando a verdade, porque eu me sinto assim, não É é? isso. Eu me Você tem que sinto vir, porque assim. é primeiro ser Sim, e se sim, externa, né? sim, exatamente. Os filósofos traz isso de que é primeiro ser e se externa. E aí, Edu, eu comecei nesse processo, depois que eu tive meu filho, a Ah, estudar. Tipo aham, assim, eu nem considerava estudar, mas é tipo com esses fonezinhos de ouvido que eu utilizo até hoje, que eles são meus aham. amigos. Sim, sim, eu também ando Prime- direto. É. primeiro meu conteúdo era de espiritual. Olha, Aham. todos os pastores que você falava para mim da época eu sabia Marco Feliciano, Hum, e era todos aqueles. Eu tenho um pouquinho de TDA, né? Eu esqueço os nomes. sim, sim, Mas o que você me falava, eu sabia. sim, Pronto, aí foi uma época, só para uhum, dizer como é que eu cheguei nos três pilares. sim, De ser espiritual, espiritual, de repente eu comecei a ver medicina. Não hum, parava de ver médico. Mas eu não queria esses médicos normais que ficavam falando, não. Eu queria o médico da medicina integrativa, que dizia que não coma sim. leite, não coma glúten. Aham, Eu seguindo essa linha sempre. E você não, você tem que cuidar do corpo, senão você vai se inflamar. E aquilo eu provei em mim e sim que funcionava. uhum, E sim, de repente, quando veio essa dor, eu ah, comecei a estudar da mente. sim, A psicanálise ela veio só como a cerejinha do bolo, porque eu já vinha estudando. sim, A psicanálise só me mostrou a causa. Quando eu vi aqueles coaches falando, pega o código, vamos desbloquear. E eu dizia, meu Deus, mas o que é o desbloqueio? sim, Eu não entendi o que, que era o desbloqueio. aham, Mas hoje eu entendo que são as feridas emocionais. Quando você tem uma ferida emocional que você não cuida, você fica ali bloqueado. sim, Só que a linguagem não entendia. Eu dizia, o que é isso? O bloqueio. uhum, Mas a psicanálise me trouxe luz de todas aquelas coisas que eu estava estudando, só organizou. sim, E aí eu entendi que a psicanálise é a cura pelo amor. Por quê? Para a gente curar, Edu, a gente vai ter que voltar para esse passado, sim, olhar e dar um novo significado. Porque o problema não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com esse lixo que te deixaram na porta. sim, sim, Então, eu comecei a voltar para trás. O que, que eu posso tirar de bom disso aqui? Tinha coisas que não dava nada, mas eu vou tirar a importância, eu vou ver de outra maneira. Eu vou ver, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, fui criada pela minha tia. A minha mãe uhum, tinha 15 anos, ela foi o melhor que ela podia fazer. Ela me deixou com a minha tia. Ela não sim, tinha maturidade mental, emocional para cuidar de uma menina, de um bebê. O sim, meu pai, outro de 15 anos também. O que, ah, que esses dois podiam dar? Então, entender eles, porque eu tinha muita raiva, né? sim, E sim. quanto mais raiva, mais esse sentimento Esse fica dentro. sentimento de rancor, né? É, eles É, estão te devendo algo. Parece que estão sim, te devendo sim, sempre algo. sim, sim, é verdade, é verdade. E aí veio essa preparação. Ó, Edu, eu gosto de ver essa metáfora, Uhum, que é da árvore, que é, como chama? O cedro do Líbano. sim, César. Que ele cresce a cada ano, ele cresce superficialmente 2 centímetros, né? Uma coisa Sim, pouquinho assim. sim, Só que embaixo, ele já vai com a estrutura de 1,5 metro. sim, exato. E, e na maturação dele, ele chega a 10 metros Aham, crescendo. Então, sim, Deus estava me preparando nos aham, bastidores, enquanto eu lavava meus pratos, sim, enquanto eu estava lá cuidando do meu filho, que parecia que não, é uma bobeira, sim. mas eu estava ali aprendendo conteúdos. Ah, Mas aqui é muito mal visto. Eu não sei como é que funciona em Portugal, tanto porque eu fiquei só 8 meses. sim, Mas aqui, nessa parte da Espanha, as ah, mulheres todas trabalham fora. entendi. E a mulher que não trabalha é porque é um lado muito feminista, sabe? A Sim, mulher tem muita voz, mas também já exagerando, sabe? sim, eu sei,
eu sei. Ter que trabalhar. Chegam agobiadas na porta do colégio pegando e o menino fica de 9 horas da Aham, manhã até as 5 da tarde. Come é. lá dentro. Aqui também é. É, não, mas eu pego na hora da comida, né? Aqui não. Mas elas não, porque como elas trabalham, fica o dia Sim. inteiro. Então a Aham, criança, se faz um extraescolar, chega em casa às 7. aham. É. Aqui tem, as mulheres têm que trabalhar, algumas, né? Uhum, Portuguesas que são nascidas aqui, trabalham, uhum. casadas com portugueses, porque se não trabalhar, não come, né? A Ah, sim. situação é bem essa. O salário Mas aqui não é é muito tanto baixo. isso aqui. É Aí o salário tanto é maior, né? um pouco maior, é um padrão um Sim, pouquinho melhor. sim, É tanto porque elas têm que ter a mesma altura, sabe? Aquela que sim, eu também, sim, tipo, elas têm muita visão assim, quem põe na mesa também pode sim. falar. Você você falou do rancor, né? Pô, o que aconteceu, tal. Isso. Eu vou contar rapidamente aqui. Conta aí Embora as pessoas falam para mim, tem pessoas que falam, pô, mas você fala direto nisso porque você não Não, consegue Edu, conta, conta esquecer. sim. Eu não consigo esquecer porque é uma situação atípica na minha vida, né? Uhum, Em 2010, eu tinha uma mulher e ela estava grávida. Minha mulher estava grávida, de uhum. 7 meses. 7 meses. E eu estava em casa, ela foi para o quarto, deu um grito, nós fomos ver, a pressão estava 29/19. Entendeu? Nossa, Aí vamos para o hospital, foi para o hospital, injeção, caiu a pressão. Foi para 14/9 e tal, estava mais ou menos. Vai ficar aqui, não vai sair antes de ter o filho, né? Aí foi, eu fui embora para casa me trocar, porque eu tinha ido para o hospital de pijama, fui para casa me trocar. Na volta, eu voltei no horário da visita, mas falou, ela tá bem, tá tudo bem. Nesse meio tempo, ela teve um pico de pressão, estourou uma veia do cérebro, teve um AVC e ela morreu. E que forte. minha filha morreu também, morreu. Ficou lá Nossa, desacordada, tal, nasceu, tiraram minha filha porque eles se preocupam em salvar a mãe, não é? Aí sim. não deu, que ela só ficou ligada nos aparelhos, tiraram a minha filha e a minha filha nasceu também parada, teve que tomar injeção no coração, tomar choque e tal, e voltou. E em nenhum momento, Jana, em nenhum momento eu questionei Deus. Eu questionei na seguinte questão. Nunca falei, o senhor fez por quê? Não. Eu falei, se o senhor puder, isso, como eu estou falando com você, assim, ó, Que coração. se o senhor puder, eu lembro até hoje, eu ajoelhei no chão lá do hospital, falei, se o senhor puder, me leva e deixa ela. O sonho dela Ai, era ser mãe, me leva. Eu estou pronto. Eu estou pronto que para. forte. Mas depois, com o tempo, vim a saber que a missão era minha, eu que tinha que Claro. cuidar. Tá, Ela tá só aqui, a veio, missão é sua. ela só veio, olha, eu conheci, fiquei 2 anos com ela e ela morreu. Você entendeu? Então, e Que forte. a missão está comigo, está aqui na minha frente, estou cuidando Que dela lindo. vai fazer 15 anos. E em Ai, momento arrepiei toda. algum, em momento algum eu questionei Jesus, ou questionei Deus. Eu sempre falo, nada acontece por acaso. Não, E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de ser pai dela e cuidar, não é? exatamente, Agradeço porque ela todos os existe. dias. E também, depois que como você também passou, você não disse, mas passou por uma situação desagradável, Sim, então, como a gente passa por uma situação dessa, no meu caso, qualquer outra. é. É a hum, morte, não é? É o é, estágio mais Então, doloroso. aí você ouve uma pessoa falar para você assim: poxa, você fala toda hora, tal, porque você ainda gosta dessa. Não, não é questão de gostar ou É, não. foi uma situação, uma ferida emocional A ficou questão ali, é né? que abriu um buraco gigantesco dentro, e se não é Deus, não fecha nunca. Claro. Não é Aí verdade? entra depressão, Sim, ansiedade, exatamente. Eu fiquei em depressão. suicídio, transtornos diversos. E depois que aconteceu isso, minha filha ficou 16 dias na UTI para poder sair. Sim. Ela nasceu com 1,3 kg, só sai depois de 2, né? Hum, Aí, nesse meio tempo, Jana, de 16 dias, eu vi 10 mulheres que morreram
no pai. E não é falado, ninguém comenta. Não, não, porque abafa, né? É Porque para não abafo. gerar um medo É, coletivo, né? e não ter problema com o hospital, né? Acham que. Sim, 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 É, sim, também. e nesse meio tempo, a grande maioria dos pais abandonam o filho, que acha que o filho é o culpado. Você entendeu? É um Olha só. absurdo isso, um absurdo. Aí já vem um problema de paternidade, não Sim, é? sim, sim, sim. Deixa lá no hospital. Que Tinha um forte. menino que já estava lá no hospital 3 meses largado lá. Transfere toda a culpa para a Sim, criança, né? Imagina essa criança, você que acha? dores que não vem. Você acha que pode? Eu falei, não, não, é A minha. ignorância. E eu enfrentei muitas situações, por exemplo, a avó materna, a avó paterna, que é a minha mãe, todas queriam tomar o filho de mim. Eu falei, não, não, é meu. Pode deixar que eu me viro aí, ó. De um jeito ou de outro, não, vamos embora, vamos junto. Você, nesse tempo que estava no hospital, você já estava decidindo que ia ficar, Sim, não é isso? sim, sim. É uma coisa completamente nova na minha vida, né? Sozinho, como é que eu vou ficar, né? Mas mostra o seu coração, Edu. Sim, sim. No Conheci meu uma livro, pessoa depois que casei também, conheci que cuidou dela como mãe, né? Cuidou dela como mãe. E eu não tenho nada a falar dessa pessoa. Hoje não está mais comigo, mas eu cuidei dela como ela cuidou como mãe e que a minha lindo. filha trata como mãe também, né? Ai, que Então, lindo. quer dizer, foi uma situação muito. Deus É também forte, colocou no meu caminho, porque eu estava perdido. Se eu falar para você que eu não estava imagina. Não perdido, fica, você a não está situação esperando isso. não Te tá, pega não tá, desesperado. não tá. Geralmente, né, gravidez é felicidade, né? Não é? Sim, mas para você gerou essa marca Gerou, emocional. gerou. Mas eu posso falar para você, com essa mesma situação, eu sou feliz. Eu Não, não, agradeço é a que dá um Deus. novo significado. Sim, Tirar o tom sim, de sim, focar só nessa dor e sim, ver. sim. Ó, eu no meu livro eu falo assim, da dor que te quebrou, Aham. nascem as asas que te fazem voar. Porque eu Sim, gosto de sim, fazer essa sim, sim, metamorfose do lagarto, que sim, era lá, sim, e virou a borboleta. sim, sim, Então, essa dor vai te dar de maneira que você não pode entender, mas se vai te sim. dar uma força e vai te fazer uma pessoa diferente. Porque eu tenho certeza que esse Edu que fala comigo hoje não é o mesmo daquele dia. Não, não é, não é, não Há é. um que ele era espiritual, mas Sim, é sim. diferente. Fez eu ficar muito mais forte. O Muito mais processo forte. da força. E eu agradeço a Deus por tudo e agradeço também a mãe da minha filha, né, por ter me dado Esse essa, presente. essa oportunidade de me moldar, de ser outro homem. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje, completamente. Imagino. Ser um outro homem e na função de pai, né? Porque, na verdade, eu não sei como que você pensa, né, na sua espiritualidade. Uhum. Na verdade, se somos filhos do mesmo pai, não é? Nós somos Sim. irmãos. Sim, sim, sim. Nós somos irmãos. Hoje, eu estou na função de pai, mas, na verdade, eu sou irmão, né? Somos Exatamente. filhos do mesmo pai, não é? Então, é assim que a gente pensa. Você está nesse título de paternidade, mas sim que Sim, somos todos sim, irmãos. sim, Mas olha, a paternidade que bom que você pode exercer a sua paternidade bem, porque é o símbolo de Deus na Terra. Infelizmente, quando sim, a gente sim, pensa na paternidade, sim, por isso que tantas pessoas têm dificuldade de acreditar e de ver Deus bom, porque a sua paternidade foi ferida por sim, alguns homens que não souberam se posicionar e é não verdade. souberam. Tem até Aham, um documentário maravilhoso que eu indico para todo mundo que teve problema de paternidade ver. uhum, Mostra-me o pai. Mostra uhum. de situações de pais que abandonaram, pais Sim, alcoólatras, sim, sim, e essas feridas que causaram nas crianças, e essa dificuldade de ver Deus como pai. sim, sim, Eu sim. também tinha essa dificuldade. Aham. Mas que bonita a sua história, Edu, porque Eu não tenho Deus. dificuldade de ver ele como pai, Jana. Eu acredito Você teve um pai plenamente. legal? Não, não. Mas é que você já Não, ressignificou, ele Edu. era legal, mas não era presente. Sim, era ausente, um pai ausente. Todos os Talvez momentos seja. que ele tinha, ele dava uma voada para fora de casa. Uhum. Você entendeu? Talvez você É, tivesse no início a ferida da rejeição. Ele não foi, sim, ele não te abandonou. sim, Ele ficou, mas ele não sim, sim. te, te É. aportava de todas as necessidades e cuidados que você precisava. E chegou um Que, certo momento que ele foi embora de casa, né? mas Aí eu já sim foi o estava, abandono. mas eu já estava sanado. Eu falei, "Ah, Ai, que bom. não considero isso.
Um dia, se ele precisar de mim, eu pensava, eu vou estar presente, mas ele já faleceu. Eu falo, se ele foi embora, eu sabia onde ele estava, sabia tudo. Eu falei, se ele precisar de mim, eu vou, eu estarei aqui sempre para. Ai, que bonito esse coração. Porque é Mas, ruim guardar rancor. mas, infelizmente, não veio atrás, não precisou, porque ele faleceu. Mas eu não tenho rancor. Vocês se falavam, Edu? Não. Mas eu também eu coloco um limite, assim, o problema não sou eu. O problema Claro, era dele com a minha mãe. claro. Resolvo aí que eu não posso, eu não estou ouvindo os dois lados, eu não sei quais são os problemas, então resolvam aí, É né? isso. Porque Resolvam senão aí. você abraça um problema que não é seu. E aí que tá os filhos que Exatamente, ficam com raiva dos pais exatamente. e ele que fica com problema, porque ele não Sim, avança no mundo. não Porque avança no mundo. É, você é metade mãe, metade pai. Você precisa estar bem com sim, esses dois. exatamente. Então eu falo, ó, resolve aí o que vocês resolverem, tá tudo certo. Não vai deixar É, de ser minha mãe, não vai deixar de ser meu pai. é É, isso. é, É amores diferentes, né? Um mais sim, nem menos. sim, sim. É um amor diferente. Mas, Como Edu, aconteceu com a minha filha, que quiseram tomar ela de mim, né? A minha hum, sogra, a minha ex-sogra. Um absurdo isso, achar que vai, né? Mas não vai, é. não vai. Mas aí era as emoções dela, talvez nem seja os Sim. sentimentos É, de que você perdeu não a tinha filha e capacidade. não entendeu, né? E quis substituir, não é? Não é assim. É, que eu queria colocar no É, lugar, mas só que, que o seu lugar é de paternidade, e ela é sim, a avó. exato. É a Por isso que avó. os problemas muitas vezes emocionais é porque você está fora do lugar. Sim, É a exatamente. mãe, Você não sabe qual é, é o seu lugar, né? ela é só É, avó, você é o pai, ela exato. é a filha, a mãe dela, Sim, ela, por mais que ela considere mãe, mas a mãe dela não tá, mas a gente precisa no cérebro ter um lugar de pai e sim, mãe, né? sim, Quando a gente é exato. criança, alguém que Exato. ocupe esse lugar, Exatamente. né? Mas às É. vezes eu vejo filha querendo ser a mãe da mãe, querendo E ser tem um monte, né? aí É, fica é, bagunçado, as emoções não gestiona bem. sim, sim, O importante é que a gente não esteja fora do lugar. Porque sim, aí, essas enfermidades que eu falo, esses sintomas, quando a gente guarda, aí vem as doenças psicossomáticas, que eu sim, acredito demais, Edu. sim, Que é sim. o corpo, ele grita, Ele porque Freud grita. fala quando os sentimentos ficam recalcados, Aham. uma emoção não expressada, ele vai sair em forma de sintoma. Sim, Porque o sim, sintoma exato. é só o mensageiro. Sim, exatamente, Não é? exatamente. Aí É. você sente, eu, por exemplo, muitos anos eu tive hipertiroidismo. Ah, Agora, e quando eu estou com as emoções bem alinhadas, não tenho não nada. tem nada. Agora, se desequilibrar, ó, Sim, melhor que Deus queria que eu falasse, porque onde que sim, era? Aqui, o sim, sintoma era aqui, exatamente, na exatamente. garganta. Aham, Mas a parte disso não tenho nenhum sintoma. sim. Mas eu sempre, qualquer dor, eu vou Uhum, ali no meu manualzinho de psicossomática. Ah, eu acho que eu estou precisando resolver isso aqui, que está sim, sinalizando. Às vezes sim, não é uma doença grave, mas é só uma dor que está sim, aqui que ela sim, te sinaliza alguma coisa. sim, exatamente. É a Eu concordo plenamente. psicossomática. Eu concordo plenamente. É. Mas é isso, Edu, eu creio no corpo, que Aham, foi o nosso corpo na Terra, é o nosso sim. templo, Sim, é nosso tempo, exato. que a gente tem que cuidar, e a gente só tem um, né? A gente vai Sim, ter transplante e tal, mas é melhor a gente não entrar por esse caminho. sim. E tem um missionário que ele já não está mais vivo aqui, como que chama ele, meu Deus? Eu vou te dar aqui, ó, Robert McCheyne. Hum, Ele é um pregador que, no leito de morte dele, as pregações deles era lindíssima, mas o que ficou guardado é que ele falou: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu uhum, matei o cavalo e não tenho como entregar a mensagem. Por quê? aham, Porque ele era super espiritual, mas não cuidava do corpo. sim. E aí isso vai passar fatura. Então, Uhum, assim, eu não acredito, Edu, que Deus quer que a gente se perca no caminho por sim, uma diabetes, que a gente morra. Ah, não, vou sacrificar como um sacrifício agradável. Mas eu sim. creio que você, quando chegar a sua hora, você vai, mas não seja por displicência que você não cuidou do Sim, seu sim, corpo. sim, exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que cuidar desse corpo, cuidar Aham, das nossas emoções e ter essa conexão com Deus. Não tem como desvincular uma coisa da sim, é outra, verdade, não tem como, não dá. Tem que ter não essa é? conexão, tem que ter. Eu Tem que acho que ter. Deus é espírito, é, energia, é essa parte que a gente não vê. Sim, Então, ele precisa dessas ferramentas na Terra, né? Eu sempre brinco com uma amiga, com a Joelma, eu falo assim, Deus tem os deles.
O sim, capirocho tem o sim, deles também, sim, que ele usa. Porque Deus, ele sim, não vem em pessoa assim. Ele sim, vai usar as pessoas dele, ou seja, sim, para usar uma palavra, para sim, uma música, sim, e, sim. e a gente vai atuando, mas nós somos só ferramentas. E ele fala com você, né? E ele fala com Fala, você. ele fala, ele fala. Fala. É Fala através de uma engraçado música, que uma a gente vai na palavra. igreja, tá ali esperando uma palavra, ela vem como uma flecha, né? É E para você sabe que é para você, você. sabe que é para você. Aconteceu um episódio comigo aqui, vou contar para você. Sim, Eu conta. comecei a ir aqui, eu estava em Orlando, aí eu conheço uma pessoa que mora lá, a família toda, eles vão na Batista Lagoinha. Ah, sim, muito conhecida. Que lá fica o André Valadão, que é o Sim, presidente, e sim. tal, Sim, lá em sim, Orlando. sim. A igreja lá parece um campo de futebol, é gigante, Nossa, é é enorme. Eu lotado, já vi lotado, alguns lotado. cultos assim É, deles. lotado. E aí eu vim para a Leiria e fui atrás da Batista Lagoinha. E eu fui Uhum. conhecer lá e eu estava começando um projeto de negócios e tal. Eu sempre questiono, falo, senhor, me mostra se eu estou no caminho certo para eu não perder tempo, né? Se eu não estou no Exatamente. caminho certo, eu já encerro por aqui, está tudo certo. Aí eu ficava sempre o último banco na Igreja Lagoinha, sempre ficava ali. E na hora da palavra, eu acho isso péssimo, mas na hora da palavra é um andarilho para lá, para cá, vai tomar É, água, vai no tira a banheiro, vai atenção, tomar água, vai foco. no banheiro. E eu já tenho TDAH gravíssimo. É, Você tamo fica. junto, amigo. Então, você não presta atenção, não é? Aí eu falei, olha, senhor, é um passa para lá, passa para cá. Se eu tiver no lugar certo, por favor, senhor, peça para algum desses que estão passando atrás de mim encostar a mão no meu ombro, nas minhas costas, sei lá, tocar em mim e Olha falar que comigo. específico, que E específico. falar comigo, que aí eu vou ter certeza que eu estou no lugar certo. E passava para lá, passava para cá e ninguém. Aí eu desencanei, falei, não é Não é comigo. aqui. Aí estava lá no palco um pastor, ele é de Minas, da sede da Lagoinha, que é em Minas, não é? Em Belo Horizonte. Uhum. Ele estava lá, o cara muito bom, estudioso também, e estava lá falando, e a palavra, exaltando a palavra, e aí acabou. E começou os louvores, e ele está lá louvando, ele pegou, deixou o microfone lá, saiu de lá, eu estava no último lugar, hein? Ele saiu de lá, ele andou na igreja inteira, deu a volta por trás de mim, me abraçou, abraçou minha filha, começou a orar por nós. Eu Que fiquei forte. olhando para ele assim, ele olhou para mim e falou assim: ó, você não falou para eu vir? Eu vim. Nossa, E não, virou mas as foi mais do costas, que um toque. virou as costas e foi embora. Eu falei, eu tenho que Nossa, continuar, eu tenho que que continuar. E experiência. graças a Deus eu continuei e está dando certo, né? Que Ainda lindo, que bem. lindo. A gente Deus é tem, específico, não é? É é lindo. específico, a gente tem que crer. Tem que É, crer. Deus é eu acredito. maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é tudo, né? Nesses momentos de maior dor, Edu, Sim, Deus falou comigo assim muito, com versículos, tem muitos versículos. E sim, aí, sim. essa situação me trazia muita dor, e Deus Aham, me falou em Isaías 43: não acordei das coisas passadas, eis aham, que faço coisa nova, e sim, pronto, virá a luz. Então, eu comecei a estudar e tudo, mas sim, sempre me tentando sair do passado, porque eu sim. já entendia que não era aquele lugar que tinha que focar aquela dor. Aham, E Deus era muito específico. Uma vez eu estava saindo de um café aham. e vinha aquela música da Sara Farias, não sei se você conhece, Deixa Deus te usar para Sim, curar. sim, Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. sim. Nossa, mas eu chorava, apesar das feridas. Aham, E aí depois outra também, ah, é, que eu te formei no meio da dor e de tudo. ah, Pronto, eram duas músicas dela. aham, Semana passada eu estava secando o cabelo e eu estava no podcast dessa cantora Sara Farias e ela dizia aham, assim: Olha, Deus não me deu essa música, ah, deixa eu te usar, aham, quando eu estava lá em João Pessoa. sim, Eu digo, João Pessoa. Aí eu vi aquele negócio ser para mim. sim, Porque Deus, ela disse que foi a primeira vez que ela cantou essa música. aham, Isso pareceu pessoa. Aí Deus mais específico, no bairro do Cristo Redentor, pra mim, que era o ah, bairro que eu morava. sim, E eu digo assim, Deus, como o Senhor é um Deus específico. E porque assim, essa situação agora toda vem à tona,
Com esse conhecimento todo que eu tive, com esse Aham, conhecimento da psicanálise. E aí, quando eu comecei a atuar, com os primeiros clientes, Edu, que eu ah, começava a ler a ficha de anamnese, né? aham, Eram as mesmas dores. aham, Aí vinha. Não vou falar que era a dor principal, porque senão você vai saber logo e ninguém vai ler o livro. sim, É rejeição, me sinto com baixa estima, me sinto incapaz. Digo, aham, não. Aí vou ver a outra. As mesmas coisas. sim, Então, tipo assim, quando Deus falou assim, deixa eu te usar para curar, aham, e eu não queria, só queria era curar. sim, exatamente, exatamente, é. Mas ele é muito lindo, A Deus. gente, a E gente aí, só quer o venha a nós, né? não, a gente é É, egoísta. Ai, é não, porque egoísta, é. Edu, vamos falar assim, eu estudei tudo isso com o intuito de curar o mundo. Não foi. Não foi, Eu não queria foi. era me curar mesmo, porque doía Curar, demais. exato. Eu queria eu me curar, exatamente. Eu queria É, me curar sim, eu estudei a psicanálise para ser psicanalista. Bueno, aí sim, já tinha esse nível de consciência. sim, Mas antes eu já tinha estudado muitas coisas e já estava nesse processo. sim, Mas não foi. Eu poderia dizer que foi isso que me sim, impulsionou, mas não. Eu queria primeiro me curar. Eu queria entender das minhas emoções e por isso que veio tudo isso. Porque Freud explica, né, que a mente é como um iceberg. sim. Você vê só aquele Só um pontinho de pontinho, cima. exato, É. E exato. tudo que está regendo a sua vida está aqui É, embaixo. exatamente, é. Mas, gente, esse meu iceberg era muito complicado, era muito conflituoso. Era um negócio muito de abandono, de rejeição, de me achar mais. E assim, quando você me via, Edu, Aham, Deus me deu uma promessa, porque Deus amava falar comigo na cozinha. Eu vou te mudar tanto, mas tanto, aham, que eu vou fazer igual eu fiz com Sara e Abraão, que mudei o nome. Eu sim. disse, nossa, mas coisa diferente. Pronto, aí quando chegou o dia de buscar a minha nacionalidade espanhola, não, dia Aham, de ir no cartório, a mulher fala assim, mas que nome você quer pôr? Eu digo, oxe, já e pode escolher o nome? aham. Edu, você sabe que isso não é uma coisa simples, Não é, mudar um nome. exatamente, exatamente, é. Eu digo, mas como assim? Ela estava se referindo, Edu, olha a minha cabeça, ela estava se referindo se eu queria botar nome de casado ou de solteiro. Eu, na minha Sim, cabeça, eu estava pensando, vou mudar meu nome. vou mudar Porque meu Deus falou nome. que ia mudar meu nome. Eu Exatamente. disse, não, ninguém me chama de Janaína, meu nome é Jana. Todo mundo me chama por Jana. Então, mostre aqui que as pessoas chamam você de Jana, que a gente Aham. vai colocar Jana. Eu digo, Uh! promessa, Edu, como é que ninguém Sim, muda nome assim? É um sim, é negócio verdade. extremamente difícil. Sim, é verdade, é verdade. Como é que isso pode dar fraude? Você com Aham, com dois nomes diferentes. sim, E sim. Deus mudou meu nome. Eu tenho hoje em cartório espanhol, Jana Pereira da Silva. Ah, que legal, que legal. Não é mais Janaína. Janaína foi aquela que estava achando os Sim, problemas. é, a Ele mudou. nova é Jana. A nova versão. Por isso que eu falo no método, em o Três Pilares, eu vou te trazer a sua nova versão. Sim, Essa nova versão, ela tá curada, ela tem a uhum, autoimagem renovada. Por sim, mais que eu tivesse, que as pessoas me vissem esteticamente bem, mas eu aham, era extremamente insegura, sim, né? Hoje em dia, quando tem o meu nome ali, Jana Silva, tem muitas que colocam PC, aham, pastora, aham, ali no nickname, eu coloco aham, Jana Silva, que é a identidade, primeiro é filha do rei. E exato. psi, hipnoterapeuta, isso tudo é detalhe. Detalhe, exato. É É, vaidade. é verdade, mas eu Vaidade. sou a filha do rei, eu É, sou esse nome que foi o que me colocaram na terra, depois que aham, Deus mudou também, mas eu sou filha do rei, eu quero tomar posse de tudo que ele tem, eu quero que ele me sim, use, e se sim, for para crescer com altivez, porque a gente vê muita, às vezes, né, aham, muita coisa, as pessoas perdendo a sua identidade. Olha, tá sim, sendo legal agora fazer o vídeo de fitness, então vamos aham, dançar. sim. Não, olha, é legal fazer gracinha, piada, faz assim. Não, Aham. Deus tem uma identidade para você. Sim, você tem que honrar o seu DNA É e a sua isso, impressão digital. Não queira ser cópia, né? é isso, é É, a cópia original. Se você, tem que você ser ser mesmo. original. Então, a metáfora da lagarta, olha, ela era feia, sozinha, que Deus Aham, forja, né? sim, Ninguém queria estar perto dessa lagarta, mas só que sim, quando ela entra nesse casulo de dor, de sofrimento, sozinha, na escuridão, aham, Deus, nesse processo de mágica, forma ela na identidade que ela nasceu para ser, que é a borboleta. Identidade única, não tem outra igual. Você vai pegar a borboleta de todas as cores, a mesma azul, mas sim. cada um é única. É única. É como diz na música do Fernandinho, né?
sai de sua terra, ó filho meu, que eu te É isso. mostrarei as estrelas Ai, do que céu. lindo, Então, a que gente lindo. saiu de É lá, não isso. é à toa, né? É isso. E é o que você acabou de falar, quando a borboleta, a lagarta entra no casulo, ela Isso. fica lá, ela pensa que ela está isolada, que ela está Acabou. sozinha, está no escuro, e daqui a É, pouco ela resplandece de novo, linda, maravilhosa. É é assim que isso. acontece. É isso. As pessoas acham que você está derrubado, mas É a chega no momento, metamorfose. é a metamorfose. Você mostra para que você veio, que É. Deus, ele vai te usar. É o Né? plano que ele tem, né? Não o meu. O meu era talvez Exatamente. outras coisas. Sei Sim, lá o que que a é. gente pensava E que muitas fazia. vezes é o que eu peço sempre para Deus, que eu seja útil para outras pessoas, que eu consiga ajudar outras pessoas, seja da forma que for, que eu consiga ajudar. Esse O chamado. esse tem sido o nosso propósito no Pode Ser, Ai, ajudar que lindo. outras Eu pessoas. amo esse nome. Pode ser. É como Pode você ser. pode ser você. Ai, que Exatamente. lindo. E eu gosto de ajudar as pessoas aqui, vêm, contam as histórias, eu vou, coloco na mídia, eu faço, vamos buscar, vamos ajudar. E Ai, as que pessoas, pô, bonito, mas você Edu. não vai cobrar? Não, não, eu quero É fazer, muito eu bonito. quero levantar você, vamos embora, entendeu? Então é assim Ai, que que a gente lindo, faz. Edu. Né? Pode ser? Pode ser. Olha que pode ser, é lindo. Pode ser. E quando me chamaram para fazer Aham, a editora Chave Mestra me chamou, aham. fui convidada para fazer esse livro, Sim. através de uma amiga, Aham. a Fernanda maravilhosa. Beijo Ah. para ela. É, foi assim, olha o nome do livro, o senhor pode ser, e esse é fortalecer. Fortalecer. Olha que legal. Fortaleza nesse seu ser. Sim, é Olha, na força verdade, é do seu. verdade, é verdade. É tudo sobre ser, é tudo sobre Sim, identidade. sim, sim. E aí Deus conectou essas mulheres todas, porque olha a força desse livro. Onde uma vai, as outras vão, né? São quantas? 18 autoras. 18, que legal. Você acredita? Eu escrevi um livro também, junto com a minha amiga e Sim. advogada. Ela escreveu, mas ainda não. Até a editora Viseu, sabe a editora Ah, Viseu, e daí de do Portugal, Brasil? sim. Não, do Brasil. Ah, do Brasil. É Ela porque já. Viseu, eu pensei que era de Portugal. A minha advogada e amiga, ela tá no Brasil. E a gente ia Ah, sim. falando por WhatsApp, punha lá na Sim. tela e eu ficava falando e ela ia. Tá Ai, que lindo. pronto, mas ela ainda não pôs. Ela está passando por uma fase bem Vai ser difícil. em e-book, vai ser em livro Não, físico? e físico, Ah, bom. vai ser físico. Ah, que E legal. é a história da minha vida, não é? Ai, que E lindo. a Então vai ser Viseu vários já. capítulos. São. E a Viseu já até ofereceu um Como valor. chama? Como é, chama? os brutos também amam. Oh, que forte! É, os brutos, mas não fui eu que escolhi, não. Foi ela que escolheu. Falou, "Ah, Mas você. bom, tem sim, foi É, não. Mas você se identifica? sim, Sim. sim, Ai, que Eu sou legal. um homem grande, né? 1,90 m, Claro, e também aquariano, meio fechado, sabe? sim. Então, mas na hora que Mas você é que gosta de fica alguém, reprimido, não é? a hora que você gosta de alguém, você gosta mesmo, né? Então, Claro, porque o é, amor, é, ele é o. Deus é puro amor, não é? sim, Olha, sim, é verdade. é o nível mais alto, é a coisa mais Sim, maravilhosa que sim, podia é verdade. transcrever. Deus é amor. O que Sim, que é Deus? Deus é amor. sim, é verdade. É, Nas técnicas que eu uso, muito gosto de falar assim, cuidado com o que você fala que é, e hum, também Deus é o eu sou, né? sim, Que ele se revelou lá eu em Gênesis, sou, eu sou o eu eu sou, sou. eu sou. E eu falo muito para minhas clientes assim, nós vamos colocar o que você é, mas você, na frente do espelho, você vai dizer assim, eu sou amada, Sim, eu sou filha do Deus vivo, eu sim, sou alegria, eu sou gratidão, só coisa boa, nada sim. de eu sou incapaz, eu sou Ah, tonta, eu sou, não. é o que eu Por, coloco. Eu o que sou o você melhor. coloca na frente, depois do eu Eu sou. sou o melhor. Isso Eu sempre aí, falo, eu sou eu o sou, melhor. eu Ah, sou, mas porque você, esse eu sou tem o que poder. você pensa de mim é problema seu. Ah, é outro tema, Eu, né, eu Edu? me conheço bem, então eu sou o melhor. E aí a gente já encara como despeito da outra pessoa, né? É, Não é muito metido, é, né? é, é. Ah, você é. Não, eu sou. Vou fazer o quê? Você quer que eu fale que não? Eu sou. Então, Não.
Sinto muito. É o seu chamado. Então, ao Sim, mesmo tempo que as pessoas, você gosta de ajudar as pessoas, mas você sabe sim. as suas capacidades, o seu potencial. Eu tinha Exatamente, muito essa crença de exatamente. incapacidade Sim, da infância, e a crença de incapacidade para você totalmente. sim, Você quer fazer sim. muito perfeito, É verdade. você procrastina, isso é Sim, horrível. sim, Então, eu mesmo que eu sempre eu tinha a estética, mas sim, dentro tinha um enorme sentimento de incapacidade. Eu achava que o outro sempre fazia melhor que eu. sim, sim. Hoje eu não alimento mais esse sentimento. Quando vem alguma crítica, Opa, vai já pra cá, não é para mim, tá? Pra outra pessoa. vai pra Se for lá. construtiva, É, sim, eu sou muito humilde para sim, ouvir, porque tem sim, coisas que são construtivas, sim, né? Digo, ó, exatamente, Jana, exatamente. você acha que se você fizesse assim, será que não ia ser bom? Sim. Agora, se é puramente crítica, não. Sim, é. Eu Não também aceito. acho. Não, também não. Também não. E Não é outra, isso? ó, a pessoa te apoiar quando você está começando um negócio, quando você tá. É legal, vamos junto. Agora, depois você já está deslanchando, ele vir querer te apoiar, ele está Aí querendo você vê pegar as pessoas no carona, início. ele É quer pegar isso. carona no seu sucesso. Deixa É, quieto. Fala, amigão, pula essa, não é isso. precisa. Mas você fica só Sim, olhando. exatamente, exatamente. Hoje você atende virtual, atende Sim, é online? basicamente virtual, É, online. Eu estou online. fazendo a psicologia e aí sim poderia montar o consultório, mas Consultório. basicamente online agora. Aham. Vai sair o livro 16 de março Uhum. e em Marbella, 17 em Lisboa. Ah, vai sair Barbéria? É, vai ser em Né? Marbella Né? também. Vai estar lá em E Málaga. Lisboa. Isso, Aham. vai o livro físico e vamos Sim. ter o e-book também Vai lá em São fazer a Paulo. noite de autógrafo? Sim, vai Em ter as duas Marbéria? noites de Ah, autógrafo, e sim. depois em Lisboa? Isso, quem Ah, que sabe que eu vou legal. aí. Aham. É, vai fazer um dia depois ou não? Isso, não, 2 dias, né? Porque é 16, É, um perdão, dia em Marbella 14. e depois em É, Lisboa, é isso? isso. Ah, 14 em Marbella, perdão. Olha o ah, TDA, Edu, sim. pelo amor de Deus. 14, que é sexta, e logo passa sábado e domingo, aí segunda-feira. Aqui em A parte que eu Lisboa. tenho confusão mental, né, Edu? Eu fico Sim, traduzindo sim, na minha sim. mente. Lunes, Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. É. Você é 16 de março. 14 de março, perdão, olha a cabeça. Ó, É 14 14 de de março em março, Marbella. isso. E logo 17 de março em Lisboa. 17 em Lisboa. Conforme Isso. for, vou dar um pulo lá. Onde vai ser? Ai, que legal. Eu te digo onde que é. Eles me mandaram já Depois você me tudo passa. e eu te É, passo. vou Ah, lá, vai ser lindo. vou lá como pode ser para a gente fazer uma cobertura. Ai, obrigada, É, Edu. Vai e ser botar na internet. maravilhoso. A Joelma Bora. também vai estar lá. Sim, sim, me passa, tá bom? Vai Me ser passa. lindo. É, Já te direi, para que vai sim, ser uma honra ter você lá sim. com a gente, com essa história Obrigado, obrigado, maravilhosa. obrigado. Fala para mim, Ó, com gente boa, com gente boa. fala Conta. para mim qual que é o seu arroba aí para todo mundo saber. Ó, o meu arroba é Jana Silva, Silva com Tá? dois L's, Certo. 11. Jana Silva com dois L's, 11. Ela vai te Isso, atender da melhor forma possível ali e vai isso. bater um papo com você e, quem sabe, te ouvir e colocar a técnica dos três Dos pilares três pilares. na Vamos usar sua os três pilares vida. para alinhar isso. E Corpo, mente e colocar, espírito. e sim, colocar os três pilares na sua vida para funcionar direitinho. Não adianta você querer Isso. só o espírito, tem que ter tudo, né? O corpo, a Tudo. mente e o espírito, não é? Aí É vai isso. trabalhar em harmonia e você também vai se sentir harmonioso, tranquilo e sereno. E um dia mais tarde você vai falar assim: pô, lá no podcast eu escutei um cara ali falar que ele é o melhor, eu também sou o melhor, né? Ai, Eu é sou o sim. melhor. É Não sim. é? A gente tem que pensar assim, pô. Com o trabalho de os três pilares funcionando direitinho, não tem quem É segure, isso. não é? Ó, para deixar assim guardado, que Uhum. vocês possam cuidar do corpo, Sim. no mundo espiritual. A cura vai Uhum. passar pelo perdão. Sim, 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 sim. Seja grato. À noite, Sim, sim. veja 3 coisas que você pode ser grato. Uhum. Ferramentas práticas. Olha, Sim. eu sou grato por esse café que eu amei. Hoje eu tomei um café com a minha amiga. Aham. Minha amiga fez uma chamada. Olha, gente, como eu estou saudável. Sim. É ser grato, porque se você estudar na física quântica, se você estudar Uhum. física, metafísica, todo Uhum. o seu corpo reaciona pelos seus sentimentos. Existe o É. experimento do arroz, que você Sim, vai falando palavra negativa e ele vai mudando a cor. E é real, sim. eu já É fiz. real, é real, é real. Então, É você é real. alterado. Então, quanto mais grato, mais sentimento bom Seja você vai ter. grato porque você acordou, né? Exato, Já olha, começa por grato. aí. Estou Já tô. respirando, acordei, graças a Deus. Isso.
né? Muito obrigado, Olha Senhor, e que vamos que dia, já está. vamos. Tá chovendo, tá bom, tá, Tá o sol bom, tá tá ótimo. ótimo, vamos embora. A É vida é isso. assim, né? Outra coisa, respiração consciente. É Sim, respirar, fazer. Ó, tem um senhor que ele trabalha só a respiração, que é. Gente, isso aí te oxigena o sim, sangue, o sim. O cérebro, cérebro, tudo. tudo, tudo, tudo. É Se verdade. isso é legal, agora, Uhum. mindfulness também, meditação, Aham. é você se concentrar, acalmar a mente. Sim, Deus não está no barulho, está sim. no Tá silêncio. no silêncio, exatamente, Então, exatamente. silenciar, ter esses Sim, momentos com Deus. E outra coisa que eu vou dizer, uma ferramenta que todo mundo deveria fazer é jejuar. Ó, o jejuar. Ah, jejum, tem que jejum, tem ele que. afeta as três esferas, porque ele Sim. vai no corpo, estimula a autofágia, Aham. estimula o que ia virar câncer é comido pelo esse processo, Sim, regeneração, oxigenação, tudo. sim. A mente fica mais clarificada, você vê as coisas de outra maneira e você consegue ouvir mais a voz de Deus com Sim, uma é só verdade. ferramenta que é É o uma jejum. só, exatamente. É, mas o jejum também a pessoa tem que saber fazer, tem que ter um Ah, sim. E propósito, como né? quebrar É, isso? tem que ter um De- propósito, né? ó, à noite vale, Aham, se for um intermitente. Agora, se for um sim, propósito, assim, com Deus, ó, vou fazer um dia de jejum para sim, conectar com Deus, Deus falar comigo. sim, Faça, comece orando, entregue no final. E sim, também, quando for entregar, não vá no McDonald's para não passar sim, mal. exatamente, exatamente, Comece exatamente. quebrando com proteína, uns ovos, Sim, uma coisa, né? Para não, sim, não fazer mal à sua saúde, porque o jejum é maravilhoso. O problema é o que você faz depois do jejum, sim, exatamente. É verdade, né? é verdade. Cuida desse corpo aí. É Então, verdade. isso. Dormir bem, pelo menos 30 Sim, minutos antes de dormir, desconectar das telas, sim, tudo é verdade. para poder dormir. Pega o livro, lê a Bíblia à noite, porque Sim, aí tem gente que já dá sono sim, é verdade, é no verdade. processo. É. Já lê. E Uhum. uma técnica que chama grow. Vou simplificar para vocês. É. É ficar descalço na areia, na É. Ah, terra. sim, é descarregar, né? É isso. Carregar as É energias. descarregar. É É. maravilhoso. Isso médicos, não Que estou falando de legal, mundo místico, não. que Médicos legal, da que legal que medicina. você é evangélica e acredita nessa Porque é quântica, né? científico. É, Eu sempre é. busquei coisas que fossem científicas. Sim, sim, Comprovado. Eu via sim, médicos falando, médicos sim, americanos, porque eu gosto de podcast dos Estados Unidos, eu não falo sim. inglês, eu fico vendo os traduzidos. E aí eu fico vendo, e os médicos, assim, da medicina, que vê o corpo de maneira integrativa, foi para isso que Sim, Deus me chamou. sim, é Para verdade. tirar esse negócio de místico e Aham. para botar o que é medicina, não a do médico, porque a medicina tradicional trabalha com a farmacêutica para te Sim, deixar doente. sim, é exato. Então, coisas simples que você coloca para você ter um resultado diferente. Sim, sim. Edu, a gente já vai longe, né? Então, isso. Seria isso. Deixa eu te fazer uma Só está pergunta. passando. Vamos lá. É, eu ia te fazer a pergunta lá da A da frustração, dor. da dor. Mas a minha maior dor foi a rejeição. É, É isso. Foi ser rejeitada pela minha mãe. Isso para mim era uma dor profunda. Eu queria ter é. sido criada por ela. E eu queria Você vê ter como são estado as com ela. coisas? Eu não sei se você já mediu por esse lado. Eu Sim. escutei você falando, você teve a rejeição, Uhum. mas, por um outro lado, saiu um homem daqui da Europa para te buscar em João Pessoa e falou: Sim, vem propósito. comigo e levou embora. Então, Exatamente. Hoje em dia tem um rejeição aí, filho. rejeição aí não teve, não é? Não, tudo aceitação, foi Sim, maravilhoso e eu tenho um exatamente. propósito. Ó, meu filho é espanhol, ele fala os dois idiomas. Eu vejo assim o coração dele, o Davi, Sim, sim, o coração de Deus. Então, assim, é um presente. Tipo sim, assim, eu tive essa rejeição, me formou. E eu sim, digo assim, tem mulheres que não. Ó, todo mundo fala assim, toda mulher nasceu para mãe. Eu acho que algumas não. A minha, por exatamente. exemplo, não nasceu para ser mãe, Sim, porque, por exemplo, ela exatamente. teve outros filhos, Sim, outros dois, e a minha irmã, que ficou com ela, ela ficava com ela, mas ela ficou assim: quando tu completar 18 anos, vai embora. Quando tu sim, completar 18 anos, eu vou te deixar. E realmente deixou. E a sim, Renata, como já tinha ferida de rejeição, mesmo ela estando, sim, ela se envolveu com um traficante. sim, entendi. E a Renata morreu numa dessas conflitos entre de que De ele entrou gangues, lá. de Olha, gangues. então Sim, assim, então, assim, é como Deus sim, queria, sim, exatamente, exato. sabe? Então, olha as feridas emocionais. O outro filho também não teve um final, o meu outro irmão, sabe? Eu não fui criada com nenhum dos dois, Aham, porque um ficou com a mãe, o outro ficou com o pai, eu fiquei com a minha tia.
sim. E então, mas você vê que não foi legal o final dos dois. E estou eu aqui para contar essa história. Amém, amém, amém. E dividir com pode ser, não é? É isso, É, é dividir com isso. pode ser. É, são histórias Ma- que curam. Vamos Outras lá. pessoas se identificarão. Sim, com certeza, mas de frente, com certeza vai. Opa, não tenha dúvida, Sim, não tenha dúvida. Muita gente está esperando ouvir alguma coisa para se manifestar, sabe disso, não é? Que ele com não tem coragem certeza. de falar e ele vê, ele desperta aquele interesse, fala, não, a minha também é semelhante, aí começa, É, é que a não é? história conecta, não é, Sim, Edu? exatamente, a história conecta. Vamos E é lá, na fragilidade. Vai, Edu. na fragilidade, é ali que tem que estar firme, né? E em Deus, não é? Isso. Só Ele para nos ajudar, não é? Família, o que significa para você? A família, eu acho que é a base da É, sociedade, não só minha. é, Por ela, eu fiz coisas suportei coisas que muita gente não suportaria aham, pela família. Porque sim, eu pensei assim, eu não tive, mas eu aham, vou dar o meu sangue para que essa criança tenha a melhor família que ele sim, pode ter. Ele vai que ele tenha a melhor mãe. Então, aham. tudo eu faria por essa, Dá que eu fiz, visão, dá visão. pelo da visão. É, dá visão. Tá com quantos Um anos homem ele? segundo o coração de Deus. Tá com quantos anos ele? Tá com 11, né? Eu cheguei aqui 11. com É, 11 anos. lindão, lindão, lindão. Mas é tremendo. É legal. E Deus é o que para você? Deus é tudo. É, Sem ele não teria propósito, não teria por que ser. sim, É minha base, não é? É o porquê seguir, é o propósito, não sim, é? sim, Claro, eu não vou colocar meu filho na dimensão de Deus, mas é ele que dá a força naquele momento de sim, dor. com É por certeza. ele que ele me recarrega, né? Ele é a fonte. É quando Sim, você tá todo quebradinho, ele vem aqui, filho, que eu vou vem te cá. juntar, vou Sim, te é fazer verdade. melhor. Sim, é É verdade. como, não é, Edu, você não sei se você conhece uma técnica japonesa que chama-se Kintishu. Ele retrata que um vaso, eles quebram de propósito um vaso e eles juntam esse vaso, colam o vaso inteiro. Só que nessa onde estava todo esse quebradinho, ele coloca ouro. E esse Ah, vaso que era simples agora começa a ter um valor super valioso. absurdo, exato, exato. Isso, então é assim que Deus É. faz com a gente. É nos moldes de Deus, é sempre É, o seu melhor. Basta você acreditar, não é? é isso. Eu Sim, basta acredito. você acreditar. Espanha, Espanha, é a minha segunda casa. Eu é, vejo eles assim que me acolheram, parece até que eu vivo aqui. Claro, já é uma cultura muito diferente, é, mas eu não me imagino assim. A minha base, o meu berço é o Brasil, sim. mas eu amo esse lugar. Eu Você, gosto da maneira. na Espanha você está há quanto tempo? Eu tô aqui na Espanha, é 16? Não, 16, pera, é né? 16, porque eu fiquei só 8 meses em Portugal. Sim, Em entendi. 2008 eu vim para cá, no Ah, já mesmo veio ano. embora, tá, tá. Eu quase não tenho. Eu fui muitas vezes a Portugal depois que eu tô aqui, para Aham. visitar, para passear, Sim. mas aqui sempre fiquei aqui. Então a Espanha tipo assim, eu tenho um sentimento de gratidão tão grande para isso, porque aqui eu me formei aqui. Quando De, chegou, da- não falava nada, você falou. não falava nada, não Sim. entendo. Agora habla muy bien, ¿no? Agora sim, ya estamos Ahora tranquilo, perfectos. Sí, tranquilo. Sí, claro que hay el asiento siempre. sí, sí, es verdad, es Eso verdad. no se quita y luego dicen, ¿cuánto tiempo estás aquí? ¿Todavía tienes este asiento? Lo que pasa es que es mío, Sí, no se sale. é verdade, é verdade. Não pode, isso é meu, isso Não é meu pode, pé. é É, verdade, é verdade. E então Brasil é o que para você? o Brasil é como se fosse as minhas origens, né? É, Eu não esqueço. Por exemplo, tem gente que diz assim, agora é emitido espanhola. Gente, é só a minha nacionalidade, é só para mim sim, não me preocupar com essa questão de documentação. Mas as minhas raízes são Brasil. sim, A sim, minha alegria, essa maneira de falar. sim. Claro que eu me adaptei um pouco a eles. Eu tenho essa parte mais, né? Não posso chegar Nós temos que abraçando. se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, mas Sim, claro, é. quando eu vejo o brasileiro, parece que é diferente, Sim, é né? É as verdade. suas raízes. É a raiz, A gente é. fala do mesmo jeito, a gente Ah, fala besteira e é diferente. quando A gente tem que. chegam, as pessoas chegam aqui já, né? E já quer falar o português de Portugal em 2 meses. Não, mas é o mesmo idioma, por que que você vai fazer o acento deles? Eu não faço. Eu não, você Não, vê que eu não tenho sotaque, não tenho nada, é. zero. Eu já Mas é estou aqui há um diferente o tempo. idioma,
E o Sim, diferente é um e sotaque. um sotaque, exatamente. Eu Aí não você falo quer só imitar eles, só porque você já imitar, fala e é eles imitar, entendem. é imitar, é imitar. Não, não vou. Eu sou Não é original, verdade? eu sou original, sou É brasileiro. isso sim, ó, porque a outra coisa que você tem é que falar de uma maneira para que eles possam te entender. Sim, É um exatamente. idioma. A Sim, questão do sim, português do Brasil, a questão do português de Portugal é um acento, uma maneira exatamente. característica. É. Isso a gente Porque não deve as perder. pessoas falam que não entendem o português daqui, o brasileiro, mas eles não se atentam que eles aqui também não entendem o nosso. Eles também não entendem o nosso português, entende? Se bem que Então, eles falam mais enrolado, né, Edu? mas, nossa senhora, Às vezes é mais fácil entender o espanhol do que entender é o verdade, português é lusco, verdade, é verdade. né? Olha, posso falar para você, eu me dou muito mais no inglês do que no português daqui. Por telefone, às vezes eu falo na Vodafone, falo algo. Meu Deus do céu, rapaz, eu tenho que pedir. Dá para você falar devagar, amigo? Que eu não estou entendendo nada. Zero. É, não é impressionante? É Porque eles impressionante. falam É, enrolado. sim, e muito rápido, né? É É isso, muito rápido. é Vamos isso. lá. Se você uma não é agradecimento, tá? É uma Uhum, pergunta, uma única pergunta, assim. Se você pudesse, uhum, como eu estou falando com você aqui, mais presencial, frente a uhum. frente, tomar um café sentada com Jesus, qual seria a pergunta que você faria para ele? Uma única pergunta. Não é agradecimento. Agradecer a gente agradece todo dia. É uma Uma pergunta. pergunta, Jesus. Ó, Jesus, me ajuda. Eu faria a pergunta. Primeiro que eu já entendi o meu propósito, mas eu perguntaria tudo que ele quer de mim. Que Hum, caminhos eu devo seguir? entendi. É um mapa, né, de condução. E Sim, porque assim, não seria mais fácil a gente saber assim, ó, Deus, você quer que eu me envolva com essas pessoas? sim, Você quer sim, que eu faça como? Não, porque a gente já entendeu o nosso propósito, que ele quer sim, que a gente impacte a vida de pessoas. Mas o como, Deus, dá só uma ajudinha aqui, dá uma escrita aqui, Jesus, sim, que aí fica mais fácil. Onde eu sim, posso ir, onde eu não posso. sim. Imagina se a gente tivesse esse mapa, hein, Edu? Era bom, né? É porque a gente já identificava, ó, não vai entrar por aí, que vai dar Sim, errado para você, sim, não exatamente. é? E a gente que já passou por alguma idade, tenta passar esse mapa para os mais novos, eles não aceitam, Não, porque eles não é? precisam viver. Eles precisam viver e quebrar a cara às vezes para aprender, É. não é? Eu queria. Primeiro, eu queria ser. Se fosse para fazer um pedido, sem ser uma pergunta, eu É. diria: eu quero ser como você. Ter o Aham, seu coração, Jesus. Me enfim. ajuda a ser como você. Agora, se É, é um pedido, eu pediria um mapa. Mas se pudesse pedir o que quisesse, me dá o teu coração, a sim, tua sabedoria, teu conhecimento. sim. Aí teria tudo. O discernimento de O entender. discernimento, não É, é? é verdade. Ai, tremendo. É, Porque o conhecimento nós podemos ter como as folhas e os papéis, sim, mas a sabedoria, o discernimento, a sim, intuição, ela é de Deus. sim, é de Deus Deus. é a intuição que o Carl Jung fala. É, É, aham. ele fala assim: eu não preciso ver Deus, eu sei que ele existe. Ele O Carl existe. Jung é É, é um sim, psicanalista, psicanalista. que ele saiu um pouco da linha de Freud, porque Freud não Sim, acreditava em Deus, mesmo sendo sim, judeu. sim. É. É bom, é bom, é É bom. isso. Você é ou você está feliz? Eu sou feliz, mas claro, a gente tem momentos de que não tá, porque Sim. a felicidade, elas são momentos, né? Não tem essa pessoa que tá todo o tempo feliz, Muito bem né? colocado, muito bem colocado. São vários momentos de felicidade. Sim, Vai ter momentos que alguém fez alguma coisa comigo e eu não me sinto tanto, sim, porque são momentos. sim, sim, exato. Mas no geral, eu me sinto uma pessoa feliz e Amém, grata, amém, amém, né? amém. Mas 100% essa pessoa 100% feliz me chama que eu não conheço. É, eu também não. Porque Eu vai também ter não. momentos É, sim, que a exatamente. felicidade são pequenos momentos. E Sim. o que a gente tem que fazer é que esses pequenos momentos sejam mais São que fragmentos que a gente vai isso, montando, né? isso. Exatamente, E focar exatamente. no Sim, que é agradável, não focar sim, no problema. sim, exato. Jana, muito bom bater um papo com você. Obrigada eu, Muito Edu. obrigado. Fala de novo aí do lançamento do seu livro. É dia 14? O TDA já organizou É, 14 de março e 17 de março em Marbella e é, Lisboa. E ah, aí, eu quero ser, se a gente é, visita o meu perfil. é, Eu quero conhecer todas as técnicas, dominar todas as teorias, sim, mas sim, na hora de tocar uma alma humana, seja só eu tocando uma alma sim, sim, humana, outra alma humana, como diria Carl sim, Jung. sim. Então, a gente se encontra
Quero Sim. ver você também lá no lançamento. Vamos. Isso, É dia tamo junto. 17, né? Dia É, 17. Então fala pra de gente novo, votar arroba, para Jana presidente. Silva, com Arroba dois Jana L's, Silva. Isso. A ver se eu tenho. Eu escrevo aqui para mostrar, tá, gente? é Eu, arroba eu, eu Jana sou Silva com dois visual L's, na né? minha. Isso. Na minha linguagem representacional, eu também sou visual. Tá. Então, quando a gente vê, fica mais. Ah, não, mas vai ficar o contrário, né, Edu? Não, tá certo, tá certo. É, Jana É, Silva. Será que dá para entender a letra? sim, Jana Silva com dois L's, 11, né? Isso, 11. Sim, Isso. ótimo. Então Mais tá isso. bom. Espero vocês lá. Muito Um beijo. obrigado. Depois Obrigada, você viu, me Edu? passa onde Foi vai um ser, tudo. prazer. Tá bom? Faço tudo e a gente Tá vai se bom. falando. Muito Obrigado. obrigada a todos que tiveram Obrigado. Fique com presente, que eu possa Deus. ter É, aportado algo. Um obrigado, beijo. muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.